Saudações a todos. Quero dividir com vocês um episódio que aconteceu comigo na minha viagem semana passada, que me deixou assim pensativa. Eu fui para Cuiabá e aí chegou em Juína, eu falei assim: vou no mercado comprar alguma coisa para me comer. Aí chegou no mercado, aí tinha um homem, possivelmente um morador de rua. E ele abordava as pessoas e falava assim: você compra alguma coisa para me comer? E aí as pessoas assim às vezes viravam as costas para ele. Ele falava assim: você compra alguma coisa para me comer? E outras pessoas falavam: não. Quando ele chegou até mim, falou assim: você compra alguma coisa para me comer? Eu falei assim: sim, compro. Aí ele foi lá no armário. Aí falou assim: você compra esse pão? Era um pão de forma, né? Ele falou assim: é R$7,49. Eu falei assim: sim, eu compro. Aí ele saiu. Um pouco ele voltou. Falou assim: você compra um iogurte também? Eu falei: moço, eu tô com meu dinheiro contado, porque eu estou indo para a viagem. E aí, assim, eu meio que contabilizei quantos eu posso gastar no café da manhã, no almoço, na janta, tá meio contabilizado. Aí ele pegou e falou assim: mas eu queria o iogurte também. Aí eu falei assim: eu vou pagar o pão para você. Aí ele pegou e saiu. Voltou ele. Ele tinha deixado o pão lá no armário e ele voltou com uma caixa de bolacha. E nessa caixa de bolacha com gotas de chocolate, ele falou assim: então não quero pão, eu quero a bolacha. Ele falou assim: a bolacha, ele sabia o valor de tudo. Ele falava assim: a bolacha é 12 alguma coisinha. Ele falou: a bolacha é 12 alguma coisa. Só que o valor do pão e do iogurte era um pouco, mais ou menos, esse valor. Eu falei: moço, eu vou comprar o pão para você. Aí ele pegou, olhou para aquela bolacha e voltou lá e colocou a bolacha no local e voltou com o pão. E aí, assim, eu saí para pagar as minhas compras, né? Ia pagar a compra dele. Aí ele vinha atrás de mim e eu percebi que ele praguejava algo. Ele falava assim, tipo, cantava assim, né? Tava falando assim. E assim, eu percebi que ele, possivelmente, ele praguejava alguma coisa enquanto ele levava o pão até o caixa para me pagar. E aí eu cheguei no caixa, paguei, e ele pegou aquele pão, colocou de lado e voltou novamente pro mercado. E assim eu pensei: nossa, né? Tipo assim, não é questão de me agradecer pelo pão, não era isso. Mas tipo assim, ele simplesmente deixou aquele pão lá e voltou pro mercado. E aí eu saí assim, sabe? Eu saí com o coração assim, fiquei: nossa. Eu senti assim que eu era a má da história. Eu senti assim como eu era a pessoa negativa da história. Eu falei assim: por que eu não comprei o iogurte pra ele, né? E eu viajei assim com aquele sentimento. E eu viajei com aquele sentimento, assim, parece que eu era a errada da história, né? E aí, parece que essa semana foi a semana, né? Aí quando foi essa semana também, um novo episódio, sabe assim? Não sei se já aconteceu com vocês, alguém que vocês dedica para aquela pessoa, alguém que vocês, tipo assim, que você puder, o que tá ao seu alcance você faz. O que tiver ao seu alcance você, não sei se já aconteceu com vocês, assim, alguém que o que tiver ao seu alcance você faz pela pessoa. E no final, assim, aquela pessoa faz você se sentir como você errada. Ou para aquela pessoa você não faz mais do que sua obrigação. O que você faz é o mínimo. Tipo assim, como ela é merecedora de tudo que você faz, e é sua obrigação fazer isso. E aí, assim, eu acordei com aquele sentimento da ingratidão, né? Falei: nossa. E aí, enquanto eu pensava nesse vídeo, porque no momento que aconteceu, eu sabia que esse seria meu próximo vídeo. Enquanto eu pensava nesse vídeo, eu falei: vou ver o que a Bíblia fala sobre isso. E a Bíblia fala sobre. Eu pesquisei um relacionamento assim da Bíblia e com a palavra ingratidão. E fala assim: a pessoa ingrata, ela tem um coração egoísta. A pessoa ingrata, ela não reconhece as bênçãos de Deus e ela desvaloriza favores. A pessoa ingrata, ela não valoriza o favor que você faz. E assim eu pensei: por que eu não comprei iogurte? Mas independente se eu tivesse comprado iogurte ou não, o problema não estava no iogurte e no pão. O problema estava na pessoa não ser grata pelo que ele tem, não ser grata pelo que conquistou. E assim, quantas vezes a gente faz ou
faz o que está ao nosso alcance, a gente dá o nosso melhor, a gente acredita fielmente que está ajudando, a gente acredita fielmente na pessoa e recebe ingratidão, recebe recebe amargura. Porque a pessoa ingrata, ela é amarga, né? Você recebe amargura, recebe aquele não fez mais do que a sua obrigação. Você recebe aquele eu não tenho nem palavras. E aí o Senhor fez entender que o problema não está em nós, está na falta de Deus na vida dessas pessoas. E aí eu pensei assim, eu quando vejo alguém na rua, né, em condição de rua, morador, né, na rua ali, eu sempre, se eu pudesse, né, eu falava assim, daria uma casa para a pessoa, né, daria um local para a pessoa viver, se eu pudesse eu faria sempre isso. Mas assim, tem um ditado assim que ele é até um pouco pejorativo, ele é um pouco assim negativo, mas ele diz assim: nunca ajude um lascado sem saber o motivo que ele está lascado, né? Nunca ajude um ferrado, nunca ajude uma pessoa que está em situação ruim sem saber o motivo por que ele está ali. Porque muitas vezes quando a gente ajuda alguém assim, acaba que ela nos leva, quer nos puxar para a mesma situação, né? Eu viajei assim aquele sentimento de que eu poderia ter feito mais, mas na verdade o problema não estava em eu não ter comprado. O problema está na ingratidão. E a ingratidão é um dos sentimentos, é uma das ações mais terríveis do ser humano. Que a gente reconheça o que o outro faz pela gente, mais do que isso, a gente dê valor enquanto a gente tem, né? Porque depois que a gente perde, não tem mais como dar valor. Nada. É isso.